Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam, neste momento, à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Vamos receber com amor e carinho o nosso amigo Vanderlei, que fará a palestra desta noite, trazendo novos ensinamentos. Por favor, Vanderlei. Boa noite, queridas irmãs e irmãos em Cristo. Que seu amor nos envolva e que suas bênçãos se derramem sobre nós. Hoje nós estamos na semana de comemoração do 45º aniversário do Joana de Ângeles. Em 1973, no dia 1º de setembro, uma família e uns amigos de heróis se juntaram numa garagem
e resolveram iniciar o Joana de Ângeles. E foi assim que começou, e hoje estamos aqui nessa comemoração que termina na segunda-feira, dia 1º. Bem, para falar do Joana, nós temos que falar da pessoa mais importante em nome da qual nós sempre estamos aqui reunidos, e ele, como nos prometeu em Mateus capítulo 18, versículo 20, quando 2 ou mais de vocês estiverem reunidos em meu nome, eu estarei junto de vocês. Então, ele está aqui conosco, ajudando-nos nessa comemoração, e hoje nós vamos falar um bocadinho dele, principalmente numa função que a gente ouve falar e nem sempre sabe exatamente como foi que ela aconteceu, e nós vamos tratar então hoje de Cristo como o nosso governador planetário. Muitos de vocês já ouviram falar de que Cristo governa o nosso planeta e recebeu essa missão, mas não foi assim logo há algum tempo atrás. Não, essa missão foi recebida por Jesus exatamente quando estava se formando ainda o nosso planeta. Se vocês tiverem a curiosidade de ler um livro maravilhoso, psicografado por Chico Xavier, em 1938, lá se vão 81 anos atrás, e ali se chama A Caminho da Luz e foi editado por Emmanuel. Neste livro maravilhoso vocês vão encontrar muitas informações importantes, mas vão encontrar também e principalmente como foi que se deu a construção do nosso planeta. E ali vocês vão verificar que quando houve aquele famoso Big Bang, que o nosso universo tem 15 bilhões de anos, há 15 bilhões de anos houve aquela grande explosão e começou a se iniciar uma expansão que não terminou ainda até hoje, porque o nosso universo se expande cada vez mais, mas há 4 bilhões e meio, um pouquinho mais tarde, o nosso planeta começou a surgir, como ainda aquela bola de fogo que saía daquela grande explosão que criou o universo, e naquele exato momento o Pai deu a Jesus a missão de construir ali as condições necessárias para que aquele novo planeta recebesse a vida, recebesse a obra-prima de sua criação, que é o ser humano que somos todos nós. E ali nós vamos verificar nesse livro A Caminho da Luz, diz o seguinte, que Jesus, junto com os seus operários, onde é que ele arrumou esses operários? Vocês não me perguntem, porque a gente não sabe de tudo. Está lá como uma informação da espiritualidade, a gente a tem como fidedigna. Então, com os seus operários, Jesus começou, antes que esse planeta novo se resfriasse, não tivesse ainda o mínimo sinal de vida, tivesse condições de habitabilidade. E o que aconteceu ali? Aconteceu que esse planeta teve a sua órbita descrita em volta do Sol, e hoje os cientistas mostram matematicamente que se o nosso planeta tivesse uma órbita um tiquinho mais estreita, nós morreríamos torrados. Se ele tivesse uma órbita um pouquinho mais distante, nós morreríamos gelados. Ou seja, matematicamente a Terra está à distância do Sol, na quantidade exata para que aqui haja vida. E essa vida, para existir, depende então das plantas que têm no Sol a sua fotossíntese, que é quando eles fabricam o que nós precisamos de mais precioso para a nossa existência, que é o oxigênio. E ali então começou a vida com essas condições de vida, mas primeiro ainda a vida vegetal. Em seguida, nós tivemos surgindo ali das águas, aquelas primeiras anêmonas, as primeiras formas de vida, daqueles bichos aquáticos. E aí a gente chega à seguinte conclusão. Quando nós analisamos como foi a criação do mundo, de acordo com os cientistas, nós vamos verificar que realmente a vida se iniciou na água. E quando diz então que Deus criou primeiro os animais da água, depois os animais da terra, embora muitos refutem, mas essa história de criação do universo em 6 dias aí, nós sabemos que o mundo surgiu daquele famoso Big Bang. Pois é, mas nós temos que entender o seguinte, nós temos uma escritura sagrada, nós temos uma Bíblia, que pretendia 5.000 anos atrás contar para o povo da época como havia se formado o mundo. Agora, se é tempo de Jesus, há 2.000 anos atrás, ou seja,
menos 3.000, quer dizer, que esse pessoal já tinha evoluído. Jesus disse a todos que ele não iria contar tudo o que ele sabia, tudo o que ele devia, porque o povo ainda não tinha a inteligência, a percepção necessária para entender tudo o que ele tinha a dizer. Se há 2.000 anos atrás o povo já era meio burrinho assim, falando português, claro, vocês imaginem há 5.000 anos. Se alguém poderia dizer assim, olha gente, o negócio é o seguinte, deu uma grande explosão e se formou essa coisa que vocês estão vendo. Não, gente. Deus dá ao escritor sagrado a liberdade de contar a sua mensagem, de transmitir aquela informação que ele deseja para o povo de uma maneira geral, mas ele preserva a cada um que se manifesta dessa forma para transmitir a sua informação de acordo com o seu próprio estilo, de acordo com as necessidades da época, de acordo com a capacidade de percepção do povo daquela época. Então vocês vejam, quando se fala lá, e Deus então juntou aquele barro, inflou naquele homem de barro nas suas narinas o seu sopro divino e ali foi criada a vida. E ele falou, mas por que homem de barro? Homem de barro porque naquele tempo a profissão em voga que todo mundo praticava era de oleiro. O homem mexia com o barro. Quando você falava para ele que o homem veio do barro, ele entendia alguma coisa que era de acordo com a sua profissão. E um dado muito importante, quando o homem pecou contra Deus, Deus disse, tu és pó e ao pó voltarás. E vocês sabem muito bem que o barro nada mais é do que um monte de pó que a gente bota uma aguinha lá e se forma o barro. Foi uma forma também de Deus mostrar a origem e o destino final do homem nessa humanidade. Bem, então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E aqui a gente fica pensando, mas como criou a nossa imagem e semelhança? Eu olho à minha volta aqui, eu não vejo semelhança nenhuma de nós para com Deus. Deus é aquela pessoa justa, boa, misericordioso. O ser humano faz o outro passar fome, engana, rouba, mata. Onde é que está essa semelhança? Pois é, que a gente fica procurando a semelhança no lugar errado. Então, quando eu percebi a primeira pergunta que Kardec fez para a espiritualidade, que, logicamente, se alguém está fundando uma nova doutrina, se alguém está tratando de um assunto novo, como é a doutrina espírita, vocês imaginem que na primeira pergunta que essa pessoa vai fazer, inclusive ali apoiado por toda aquela espiritualidade que o auxiliava, Kardec então fez a sua primeira pergunta e a gente tem que entender que se o Livro dos Espíritos é o início da doutrina espírita, a primeira pergunta tem que ser a mais importante de todas. E realmente o foi. E qual é a pergunta? Kardec pergunta, o que é Deus? Vocês percebem a sutileza? Ele não perguntou, quem é Deus? Porque se fosse quem, poderia ser qualquer um de nós e seria um Deus muito pequenininho. Quando ele perguntou o quê, aí vem a resposta, e eu desafio a qualquer pessoa em qualquer lugar do universo, por mais letrado que seja, por mais conhecimento que tenha de teologia, de escrituras sagradas, que consiga acrescentar nessa definição de Deus uma palavrinha a mais para completá-la. É uma definição perfeita. E o que nós ouvimos ali? Deus... Quem é? A inteligência suprema. E logo em seguida a explicação que faltava. Causa primária de todas as coisas. Realmente, nós temos que entender que sem Deus nós não teríamos absolutamente nada. A ciência nos mostra muitos fenômenos, muitas coisas que a gente vê por aí, e a gente chega à seguinte conclusão pela própria ciência. Não existe nada do que você veja que não tenha sido produzido por uma causa anterior. Nada surge espontaneamente do nada, a não ser que seja uma criação de Deus. Então, se nada surge do nada e tudo tem uma causa, como é que esses ateus que dizem que o mundo surgiu só daquela explosão do universo, que tudo aconteceu por acaso, e de repente a gente dá uma olhadinha nesse acaso e percebe esse universo todo, com bilhões e bilhões de estrelas, de cometas, de satélites, de galáxias, e tudo funcionando harmoniosamente. Um planeta não bate no outro, matematicamente é tudo perfeito, mas, gente, isto é apenas um efeito. Onde é que está a causa de tudo isso? Obviamente, só pode ser Deus. Não poderia existir esse efeito se Deus não tivesse sido a causa. Então, aí sabendo
desta inteligência suprema de Deus, a gente começa a entender um bocadinho como foi que ele realmente fez o homem à sua imagem e semelhança. E a primeira qualidade que ele deu a esse homem, de acordo com a sua semelhança, foi exatamente aquele primeiro atributo que o Kardec mencionou. Deus é inteligência suprema e como inteligência suprema, ele fez a sua obra-prima, que somos todos nós, fez o ser inteligente. O ser humano é o único ser que pensa, que raciocina, que tem conhecimento da sua própria existência, que hoje, graças à doutrina espírita que nos esclareceu, nós sabemos de onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui e para onde é que nós vamos. Nós somos diferentes dos animais, principalmente os quadrúpedes, porque Deus nos fez com esse rosto voltado para cima. Por quê? Porque quer que nós olhássemos realmente para o alto, onde que simbolicamente está Deus, já que existe o alto não existe assim, dessa forma, né? Mas Ele quis que fosse assim para diferenciar-nos dos quadrúpedes, que têm o seu rosto voltado para o chão, para a terra, porque eles não têm inteligência, eles não têm raciocínio e não têm nenhuma perspectiva de vida futura. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança nesse sentido. Em primeiro lugar, deu a ele a inteligência. Lógico, é apenas uma faísca, uma centelha, um milésimo, um nonagésimo qualquer, uma fração muito diminuta, mas nos fez inteligentes, saindo da sua inteligência. E a outra semelhança que nós temos para com Deus é um atributo que muitas vezes nós nem nos damos conta da importância dele e que Deus nos deu, que ele realmente é livre para fazer tudo o que ele fez, e ele nos deu então o quê? O livre-arbítrio. Deus nos deu uma liberdade plena e total de fazermos tudo o que nós quisermos, do jeito que nós quisermos, só lembrando o nosso bom e velho Chico Xavier, que ele dizia assim, né? Realmente, nós podemos plantar o que quisermos, aonde quisermos, do jeito que quisermos, mas presta atenção, hein? A colheita é obrigatória e é só sua. Então, presta atenção nas coisas que você anda espalhando por aí. Mas aí, então, Deus nos deu esse livre-arbítrio. Veja que Deus é tão bondoso em nos dar essa liberdade plena e total, que há alguns que, inclusive, têm a liberdade plena de colocar Deus à margem da sua vida. Eu não acredito nesse ser superior, então eu vou levar minha vida por enredo próprio. E o que é interessante, né? Normalmente essas pessoas que levam a vida por enredo próprio e deixam Deus de lado das suas vidas, eles se arrebentam, se quebram, e de repente lá pelas tantas ele tem até uma noção, puxa, mas falaram desse... Aí ele olha para cima e fala, mas Deus, se você existe mesmo, por que eu me estrepei todo dessa maneira? Aí é que está. Se Deus preza a nossa liberdade, nós podemos ter a nossa vida com Ele, sem Ele, obviamente, como nós somos seres inteligentes, vamos aproveitar essa inteligência e colocar o nosso destino nas mãos de Deus, porque como é que vocês acham que vai proceder o meu Pai, que é a bondade, que é a misericórdia, que é a justiça em pessoa? Obviamente vai querer o melhor para nós. E muitas vezes a gente reclama das coisas que nós pedimos ao Pai e parece que Ele não entendeu bem o pedido que a gente fez, porque nós pedimos uma coisa e de repente vem uma outra completamente diferente. Acho que Ele não está entendendo. Não, Ele sabe muito bem o que você está pedindo. É que você está pedindo alguma coisa que será um grande inconveniente na sua vida e você hoje vê só o momento presente, mas Ele vê o futuro e sabe que esta coisa hoje não vai ser boa para você. Vocês imaginem a história daquele filho que pediu para o pai, né, que encheu, aborreceu a vida inteira, que ele queria uma moto, o pai não aguentou mais, comprou a moto, primeira volta que ele deu no quarteirão, a jamanta passou em cima e lá foi o rapaz. Se esse pai soubesse que esse filho teria esse destino, ele teria comprado a moto para ele? Obviamente que não. Então, muitas vezes nós não sabemos o que pedimos, nem por que pedimos, e Deus, então, não nos dá exatamente aquilo que a gente pede, porque Ele sabe que aquilo não é o que nos convém. Como esse pai amoroso, como esse pai que realmente quer o bem dos seus filhos, Ele vai nos dar exatamente aquilo que a gente precisa. Bem, mas o nosso tema hoje é o nosso governador planetário. E esse pai foi tão misericordioso que Ele resolveu transmitir o seu recado para nós através da voz do seu próprio filho. Vejam que Deus já tentou falar com o homem através dos 10 mandamentos. Ele deu aquela legislação tão bonita, tão perfeita, dizendo que nós deveríamos amá-lo acima de tudo, amar ao próximo como a nós mesmos, honrar pai e mãe, não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, nem as coisas. Então ele deu tudo prontinho, mas
Parece que o homem, quando tem uma lei na mão, a primeira coisa que ele faz é ver como é que eu furo essa lei, como é que eu faço essa lei funcionar a meu favor. E aí o próprio Jesus nos diz: ouvistes dizer, amarás o próximo como a ti mesmo. Mas tem aqueles que acrescentaram, e odiarás o teu inimigo. Essa segunda parte não faz parte da lei de Deus. Essa é a invenção do ser humano, né? Que ele vai amar o próximo, ou seja, aquelas pessoas que convivem com ele, a mulher, os filhos, os amigos, e o resto é para odiar. Não, gente, não é nada disso. E como eles perceberam, como Deus percebeu que não haviam entendido a sua mensagem por escrito nas tábuas da lei, ele tomou uma providência mais radical. Ele mandou para nós o seu próprio mensageiro, a sua própria voz. E por que Jesus é a própria voz de Deus? Porque nós vamos verificar em João, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz o seguinte, e vejam, João foi o apóstolo mais importante na vida de Jesus, ele imodestamente dizia que ele era o discípulo que Jesus mais amava. E cá entre nós, né, Jesus não deveria fazer esse tipo de distinção, mas João foi o mais fiel de todos os discípulos. Vocês sabem que quando Jesus está agonizando na cruz, só 2 pessoas estão do lado dele. Uma é Maria, a sua mãe, que não abandona um filho nunca, não é verdade? E o outro era João. Os outros apóstolos, com medo de serem presos como Jesus e serem crucificados também, se mandarem, não quiseram nem saber. Fora o Pedrão lá, que com aquele fanatismo que adorava o mestre, o negou 3 vezes, né? Então vocês vejam que realmente Jesus estava ali, né? E João está contando a vida de Jesus. Como a gente disse, se Kardec aproveitou a primeira pergunta para dizer o que ele achava de mais importante, João, no seu primeiro capítulo, no seu primeiro versículo, quis transmitir para nós também o que era a figura de Jesus e o que ele representava. E ele diz nesse primeiro versículo o seguinte: no princípio existiu o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no versículo 14 desse mesmo capítulo, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é verbo, minha gente? Verbo é a palavra. Se eu me comunico com vocês, se eu expresso as minhas opiniões, vocês vão saber quem sou eu, como eu penso, através da minha palavra. A minha palavra espelha aquilo que eu sou. E Jesus, então, acabou se transformando no Verbo encarnado. O Verbo é a palavra de Deus. É encarnado, feito carne. Porque se Deus nos transmitisse o seu recado de própria voz, nós viraríamos pó de traque, sumiríamos, dada a grandeza, a magnitude do seu poder. Então, ele, na sua sapiência, nos mandou um ser humano, exatamente como nós. A gente imagina que esse ser tão espetacular, esse espírito tão perfeito, de maior hierarquia, que já passou por este planeta, a gente imagina o sacrifício que ele fez para se reduzir todo e vir aqui frequentar esse planetinha danado e viver dentro de um corpo humano com todas as limitações que um corpo humano tem. Tanto que quando a gente faz as nossas orações na abertura de trabalhos do Evangelho no Lar, às vezes vocês não devem ter percebido por que se fala isso, mas aqui a gente entende. Agradecemos a Jesus pela sua maravilhosa doutrina e pelo sacrifício que fez por encarnar-se entre nós, porque realmente foi um grande sacrifício. Mas aí Jesus veio aqui exatamente transmitir essa palavra de viva voz. Agora não tinha mais desculpa. E Deus traçou esse plano de uma maneira tão maravilhosa que ele começou escolhendo um povo para mandar o seu Filho amado. E esse povo não existia à época, porque na época em que isso tudo iria acontecer, o povo era aquele que acreditava em ídolos, adorava animais e fazia tudo errado, vamos dizer assim. E Deus então quis escolher um povo que realmente acreditasse nele como Deus único e que fosse fiel a ele. E vocês vejam que ele se dirigiu a Abraão através daquele anjo que comunicou a Sara que ela seria mãe na velhice, né? E realmente a Sara teve o Isaac. Do Isaac vocês sabem que teve 2 filhos, Esaú e Jacó. O Jacó teve 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. E ali então foi nessa família, foi nessa saga que Jesus apareceu, vindo todo um povo que realmente acreditava
e venerava a Deus. E tudo isso é tão verdadeiro que todas essas coisas foram relatadas nas Escrituras Sagradas que antecederam Jesus. Quando você pega aqueles profetas que falaram a respeito de Jesus, vocês vão ver Miqueias, Isaías, Jeremias, tantos outros que disseram praticamente tudo que iria acontecer com Jesus. Eu vou dizer só uma passagenzinha ou outra assim, para vocês perceberem como Jesus realmente era aquele previsto nas Escrituras Sagradas, escrita há 2-3 mil anos antes dele. Uma das frases que consta ali diz o seguinte, que do Cordeiro de Deus não se quebrará nenhum osso. Parece uma coisa assim, pô, mas e daí? O que é? Do Cordeiro de Deus não se quebrará nenhum osso. Porque naquela época era comum, quando alguém estava na cruz, o que acontecia com a pessoa que estava sendo crucificada? Ele tinha aquele degrauzinho na cruz que ele apoiava os pés. Então ele apoiando os pés, ele conseguia fazer um movimento do diafragma e respirar. E sobrevivia um tempo maior. E os romanos queriam que a coisa acabasse logo. Então, a primeira providência que eles tomavam era quebrar as pernas do crucificado, que com as pernas quebradas ele perdia o apoio, o corpo arreiava, o pulmão se fechava e ele morria sufocado. E no momento em que isso iria acontecer com Jesus, ele teve um sofrimento tão grande, ele foi tão maltratado que não precisou fazer mais nada para que ele morresse. Ele morreu ali de tanto sofrimento. Quando os soldados foram lá para quebrar os seus ossos, eles viram que ele já estava morto e não houve necessidade de quebrar esses ossos. E vejam que tudo isso aconteceu também para se cumprisse aquilo que estava nas Escrituras. Outro dado que vocês vão ver nas Escrituras é que quando o Cordeiro de Deus foi imolado, os soldados jogaram sorte de suas vestes. E o que é jogar sorte de suas vestes? Na verdade, quando alguém era crucificado, embora a gente veja em todos os relatos, em todas as figuras, um Jesus assim com uma tanguinha de censura, mas na realidade a crucificação era feita do sujeito peladão. Eles aproveitavam tudo que ele tinha, até a última peça de roupa, para não estragá-la, né? Vai botar na cruz, lá vai sujar tudo de sangue, vai ser um horror. Então eles tiravam a roupa e deixavam de lado, e eles depois ficavam com a roupa daquele executado. E aí os soldados estavam ali do lado de Jesus, vendo que ele já tinha morrido, as suas roupas estavam ali do lado, e eu falei, não, eu quero, não, eu também quero. Então vamos fazer o seguinte, vamos sortear para ver quem é que leva. E eles sortearam e um deles ficou com as vestes. Isso estava escrito há 2-3 mil anos antes de Jesus, provando de que realmente isso iria acontecer. E todos esses fatos, eu vou parar por aqui, porque vocês têm que ler um bocadinho, conhecer a história e perceber que tudo realmente aconteceu dessa maneira maravilhosa. E quando a gente quer saber da figura de Jesus, da sua importância que ele teve para receber esse título de governador planetário, basta que vocês recorram novamente a Kardec, porque Kardec estava com a faca e o queijo na mão. Ele recebeu aquela missão especial de se contactar com aqueles espíritos inteligentes do outro lado e para dar a ele todas as informações que ele precisava. E na pergunta 625, ele faz uma pergunta que realmente esclarece tudo. Ele pergunta, mas existe algum modelo, algum guia para nós seguirmos? E vejam como a espiritualidade responde de uma maneira curta e grossa. Só 2 palavrinhas. Sabe qual é a resposta? Vide Jesus. Precisa mais alguma coisa? É óbvio que não. E se nós olharmos na história, vocês já viram alguém que teve uma vida tão importante, que dividiu a história do mundo em 2 partes? Antes dele e depois dele? Nós sabemos que existem tantos anos antes de Cristo e tem tantos anos depois de Cristo. E Jesus passou aqui quanto tempo? Pregando apenas 3 anos. E vocês sabem por que Jesus passou pregando apenas 3 anos? Porque ele morreu com 33. Isso quer dizer que ele começou a pregar com 30. E por que ele começou a pregar com 30, se ele era um espírito iluminado e poderia fazer já o que ele tinha feito aos 12, 14 anos lá no templo, quando o pai e a mãe viajaram para Jerusalém? Lembra que Jesus estava perdido e foi encontrado no meio dos doutores da lei? E o que ele estava fazendo nessa tenra idade? Dando aulas de escritura sagrada para os doutores da lei,
com 12, 13, 14 anos. Isso quer dizer que ele não precisava esperar até os 30 anos de idade. Mas Jesus cumpriu todos os preceitos da legislação judaica. E um desses preceitos dizia o seguinte: ninguém pode sair para pregações públicas enquanto não tiver 30 anos de idade. E a gente tem que louvar até a sabedoria, porque todos nós mudamos tanto de ideia, né, até os 30 anos. A gente quer assim, quer assado, eu pensava assim, agora não pensa mais. Aos 30 anos já dá um amadurecimento, a gente já sabe o que é da vida, então realmente foi por isso que aconteceu. Mas vejam, ele só ficou pregando durante 3 anos, e nesses 3 anos ele deixou toda a sua obra-prima necessária para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Se vocês olharem no Evangelho de Jesus, dos seus ensinamentos, da caridade, do perdão, do amor ao próximo, não falta nada. E outra coisa, Jesus jamais escreveu algo de próprio punho. Tudo isso era transmitido assim só no verbal. E vejam que a obra de Deus é tão grandiosa que 2000 anos atrás, Gutenberg tinha inventado a imprensa lá para 1400 e cacetada. Não tinha nem como repetir aquelas coisas de Jesus. Naquela época se usava o pergaminho, que era um couro de cabrito ou de carneiro. Aquilo dava um trabalhão para preparar e tinha que escrever com aquele estilete. Era uma dureza, então realmente não tinha quase nada escrito. Tudo isso era transmitido verbalmente. E hoje, para nós termos conhecimento dessa obra integral, magnífica de Jesus, 2000 anos depois, só por um milagre de Deus é que não se perdeu nada, nem se mudou nada, nem se distorceu nada. Está aqui perfeita e acabada para nós sabermos exatamente os caminhos que nós temos a seguir. E ele está aqui, então, como a gente disse, como o nosso governador planetário. E vocês sabem desde quando que Jesus está junto de Deus? Jesus, se vocês perceberem, quando ele faz o seu último discurso vivo, no cenáculo, que ele faz, então, é o sermão do cenáculo que é chamado, lá, então, ele diz que ele estava pedindo ao Pai que protegesse a todos aqueles que ele havia ganho para fazer companhia a ele que esteve com o Pai desde a criação do mundo. Jesus está afirmando que ele estava com o Pai desde a criação do mundo. Isso quer dizer que quando não existia nada, só tinha Deus e Jesus. E quando foi que Jesus surgiu? Só para curiosidade de vocês, nas Escrituras Sagradas, a gente pesquisando, procurando, se encontra esse tipo de informação. Aí vocês vão no livro de Salmos, o Salmo número 2, no versículo número 7, lá está escrito exatamente o seguinte: Deus falando: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Então foi aí que houve a criação de Jesus, e isto aconteceu antes da criação do mundo. E vejam a expressão usada na Escritura Sagrada: hoje eu te gerei. Mas por que quando Deus nos fez, lá está dizendo, e Deus criou o homem? Espera lá, mas o homem ele criou, e Jesus ele gerou? Mas qual é a diferença entre gerar e criar? É fácil a gente entender. Se eu escrevo um livro, eu crio um livro. Se eu pinto um quadro, eu crio um quadro. Todas as coisas que eu crio são fora de mim, feitas de uma maneira objetiva. Mas no momento em que o meu espermatozoide se juntou com o óvulo da minha mulher, nós geramos uma nova vida. Então não é mais uma coisa objetiva, e sim subjetiva, que vem de dentro para fora, vem das nossas entranhas, é uma criação. Isso quer dizer que realmente Jesus foi uma criação do próprio Deus. Quando se fala lá que Jesus é o Verbo encarnado, que é a palavra de Deus feita homem, ele está representando exatamente com todo direito dessa maneira de ser. E assim nós vamos percebendo que realmente Jesus foi gerado por Deus. E olha que coisa interessante quando nós estudamos as Escrituras Sagradas e damos atenção naquilo que a gente lê. Vocês sabem como foi que Jesus foi gerado aqui na terra? Vocês lembram quando Gabriel chegou para Maria e disse: Maria, encontraste graça diante de Deus e serás mãe do Altíssimo, que promoverá a salvação da humanidade. E a Maria já foi logo soltando o verbo, que tinha 15 a 17 anos, mas era muito espertinha e sabia das coisas, e sabia que sem sexo não tinha filho. Ela falou: mas eu não conheço homem, e conhecer homem
na Bíblia quer dizer ter relações sexuais. Como é que eu vou ser mãe? Então vejam a expressão que o anjo usou. É importante que nós entendamos que nas Escrituras Sagradas não tem palavras vazias, não tem coisas escritas à toa, tudo que está lá tem uma finalidade de ser. E sabe o que o anjo disse a Maria? A sombra do Altíssimo virá sobre ti e gerarás um filho ao qual colocarás o nome de Jesus. Gerarás. Então isso quer dizer, embora Deus tenha gerado Jesus no início de sua vida espiritual, ele acabou gerando Jesus também na sua forma humana. Então, Deus é Pai de Jesus por 2 vezes. E aqui, para nós entendermos também a especialidade que Jesus tem diante de Deus, é só nós consultarmos todos os 4 evangelistas e vocês vão perceber que em muitas passagens é usada a seguinte expressão: Filho unigênito. E o que é esse Filho unigênito? Por que Jesus é chamado de Filho unigênito? Outro dia eu fui até lá no Google e fiquei procurando, fuçando para saber do porquê dessas coisas. Unigênito, gente, é único, não tem outro. Não me perguntem por quê, nem como é que foi, mas as Escrituras Sagradas, como a gente disse, não mente, estão lá para retratar a verdade. Se fala que Jesus é o Filho unigênito, é o Filho unigênito. Nós temos o nosso primogênito, não temos? Aquele que nasceu primeiro, depois tem os outros, mas unigênito a gente não conhecia essa expressão, quer dizer único. Então Jesus realmente é o único Filho de Deus. E ele tanto era o único Filho de Deus, que Deus, na expressão do povo ignorante da época, que ao invés de adorar a Deus no seu estado espiritual, vocês podem notar nas Escrituras Sagradas no Velho Testamento, que, embora a Bíblia diga que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, na verdade quem fez Deus à imagem e semelhança dos homens foi o próprio homem, porque vocês vão verificar no Antigo Testamento, lá diz que é o Senhor dos Exércitos, é o Deus vingador, a ira de Deus virá sobre ti. Mas como? Se Deus é justiça, é amor, é misericórdia, como é que ele pode ter esses atributos tão negativos? Os tem no Antigo Testamento porque os homens achavam dessa forma e fizeram Deus à sua imagem e semelhança. Eles eram invejosos, eles odiavam-se uns aos outros, então eles achavam que Deus, para ser parecido com eles, tinha que ser desse jeito. E aí então, nesse dado, quando Jesus já estava tomando conta da gente, ele percebeu que nós éramos órfãos de pai, que nós éramos simples criaturas de Deus e nos fez seus irmãos. Nos fez filhos de Deus com todos os direitos possíveis e imagináveis. E quando é que isso aconteceu? Foi quando ele nos ensinou essa oração, que é a mais sublime, a mais perfeita que existe no universo, que foi dita aqui pelo meu amigo Deus logo no início da abertura do salmo, é o Pai Nosso. Jesus ensina dos seus próprios lábios essa oração maravilhosa que é o Pai Nosso. E o que ele diz quando nos ensina o Pai Nosso? Está lá no Evangelho. Quando quiserdes orar ao meu Pai, dizei: Pai nosso que está nos céus. Nessa hora, o Pai, que era só dele, se transformou em Pai nosso. Então vejam que nesse momento nós nos tornamos irmãos de Jesus. Por isso que, novamente, lembrando as reuniões que a gente faz de vez em quando e fazemos a invocação de Jesus, né? Agradecemos o sacrifício que fez por encarnar-se entre nós, agradecemos pelos seus exemplos maravilhosos e agradecemos a presença do nosso irmão Jesus. Então agora vocês já sabem que, além de governador planetário, ele também é nosso irmão. E Jesus, na sua maneira assim tão gentil de ser, ele achou que nós sermos irmãos apenas por parte de pai era pouco. Ele quis nos estender essa irmandade também por parte de mãe. E vocês sabem quando isso aconteceu? Naquela situaçãozinha que eu já narrei para vocês, interrompi, quando João e Maria estão juntos a Jesus, que está nos seus últimos momentos. E então Jesus ali quase morto, com apenas Maria e João do seu lado, o que ele faz? Ele olha para um, olha para o outro e fala: Mãe, eis aí o teu filho. Olha novamente para o outro e para um: Filho, eis aí a tua mãe. E a partir desse momento, aquela mãe, que era tão importante na vida dele, que Jesus tinha uma adoração toda especial por Maria, ele estendeu essa maternidade de Maria, que era só dele, para todos nós. Por isso nós nos tornamos também irmãos de Jesus, por parte de pai e por parte de mãe.
Então vejam que realmente Jesus teve uma atenção muito especial. Eu vou contar só uma passagenzinha pequenininha para vocês perceberem o que é dedicação, como um filho que é devotado à sua mãe, às vezes faz até o que não deve. Aqui entre aspas, né? Mas vocês vão perceber agora na história que eu vou contar. Quando foi que Jesus fez o seu primeiro milagre? Foi nas bodas de Caná. Num casamento em que Jesus e Maria haviam sido convidados pelos noivos, e eles estavam lá. Só que o casamento daquela época não era como hoje, né? Que, vamos no casamento, de madrugada vai todo mundo para casa, acabou a festa, né? Não, naquela época o casamento durava vários dias. E Maria está ali do lado do mestre de banquete, aquele que toma conta de tudo, e ela percebe que o mestre de banquete chega e fala para o noivo: acabou o vinho. Gente, não tinha brigadeiro, não tinha essas outras chopp, não tinha, era só vinho. O vinho era a alma da festa. Acabou o vinho, é vergonha, é vexame para os noivos. E Maria, percebendo aquela vergonha que os noivos iriam passar, ela chega para Jesus e candidamente fala: filho, acabou o vinho. Só que Jesus ainda não havia iniciado a sua vida pública, ainda não era o momento dele iniciá-la, e para iniciar a sua vida pública, só depois de iniciada é que ele faria todos aqueles milagres que nós já conhecemos. Então vejam, nesse momento Jesus se dirige a Maria de uma maneira até assim, né, ele nem a chama de mãe. Quando ela fala isso, ele simplesmente diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Nossa, né? Qualquer outra pessoa que recebesse uma bronca dessa, enfiava a viola no saco e esquecia do assunto, não é verdade? Qualquer pessoa, menos as mães, não é verdade? Qual é a mãe que aceita um não do filho? Mas de jeito nenhum. E Maria então fingiu que não ouviu absolutamente nada, chamou o mestre de banquete, apontou Jesus e falou apenas o seguinte: façam tudo o que ele disser. E aí Jesus, pego ali de calça curta, não sabe, né? Não tendo outra saída, o que ele fez? Mandou que se enchessem todas aquelas talhas daquela água e transformou num vinho. E o mestre de banquete, então, vendo que havia chegado o vinho, foi lá e deu uma provada, chamou o noivo de lado e falou: meu, conta que é uma coisa, normalmente, no começo da festa, o pessoal dá um melhor vinho, depois que já está todo mundo meio embriagado, já perdeu até o sabor das coisas, manda qualquer porcaria. E você está dando o melhor vinho agora no final da festa? Pois é, além do milagre bem feito, Jesus ainda fez um vinho de primeiríssima qualidade. Mas tudo isso para dizer a vocês o quanto Jesus prezava essa mãe, para até quebrar a sua própria história, a sua própria carreira como mestre aqui na terra, de começar as coisas antes do momento, apenas para quê? Para atender a sua mãe. Então, gente, esse é o nosso governador planetário, que nos deixou essa doutrina maravilhosa para que realmente nós crescêssemos e evoluíssemos espiritualmente. Vamos nos lembrar só de uns pequenos conselhos que Jesus nos deixou para nós encerrarmos o nosso bate-papo e seguirmos a trilha desse nosso governador planetário. Ele simplesmente disse coisinhas do tipo assim, né? Não resistais ao mal, pagai-o com o bem. Se alguém quiser te obrigar a andar 1000 passos, anda com ele 2000. Alguém quer levar a tua capa, dá-lhe também a tua túnica, que era muito mais valiosa. Então vocês vejam que não é para resistir a nada quanto ao mal. Por isso é que ele acaba dizendo, embora lá no começo, vocês lembram como é que aqueles danadinhos interpretavam a lei? Amarás ao próximo e odiarás o teu inimigo. E Jesus chegou aqui dizendo o quê? Amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos perseguem e caluniam. É uma lição de amor e de caridade que a gente nunca viu em nenhum lugar do mundo. Mas é esse o caminho que Jesus quer para nós. E por que ele nos ensina esse desprendimento, essa caridade, esse amor absoluto? Por uma simples e boa razão. E com isso eu vou encerrando meu papo com vocês, é que no nosso coração, por um princípio de física, não consegue abrigar duas coisas ao mesmo tempo. Ou você tem ressentimento, mágoa, rancor, inveja, desejo de vingança e outros tantos, ou você tem a caridade de Jesus e o amor ao próximo. As duas coisas não cabem no seu coração. Por isso é que quando você começa a guardar ressentimento, a guardar mágoa, a felicidade
o crescimento espiritual no seu coração, faz a maletinha, sai pelos fundos e não volta mais. Então a gente terá uma vida amarga, uma vida triste, só de ressentimentos, só de amarguras, só de coisas ruins. Por isso, minha gente, substituamos esses sentimentos negativos em nosso coração e coloquemos o amor. Esse amor que até nos leva, segundo Jesus nos ensinou, a amar os nossos inimigos. Mas o que é importante, como a gente fala na interpretação das Escrituras Sagradas, amar os inimigos não quer dizer levar o inimigo para casa, dar tapinha nas costas dele, achar que é uma festa, nada disso. Porque há certas pessoas que nos atacam, que são nossos inimigos, que querem tanto mal, que não é possível nós convivermos com eles. Jesus, quando diz, amai os vossos inimigos, ele quer dizer o seguinte: não guarde rancor do seu inimigo, não guarde mágoa do seu inimigo, reze por ele. No livro dos Espíritos, no nosso Evangelho, tem um pedacinho lá nesse assunto aqui, que diz o seguinte, é oração aos criminosos. Então lá o Espírito que dá aquela mensagem maravilhosa, ele diz o seguinte, que quanto aos criminosos, nós somos assim, né, os ele vezes ele, não, criminoso bom é criminoso morto, tem que morrer mesmo. Então ele diz o seguinte, esses criminosos são pessoas ignorantes, que não conheceram a luz de Jesus. A nossa função é nós rezarmos, nós orarmos por eles, para que suas mentes se abram, para que eles realmente caiam em si e se arrependam daquilo que fizeram. E aqui a gente acaba só concluindo que o arrependimento sozinho não resolve nada. Ele é necessário, mas nunca é suficiente ser sozinho. O que é necessário, além do arrependimento, também a reparação. Por isso, aquele que realmente tem todos esses sentimentos negativos, quando passa para o lado de lá, e livre do véu do esquecimento, e percebe tudo o que fez de errado, ele chega lá e realmente quer recuperar todo esse terreno perdido, volta aqui, se arrepende e vem reparar, ou seja, ele vem a servir a todos aqueles que ele havia prejudicado nas encarnações anteriores. E esse é o caminho, então, que o nosso governador planetário nos dá, e com as lições que ele nos deixou, esse caminho, se nós quisermos, tivermos um bom uso do livre-arbítrio, chegará e será maravilhoso para todos nós. E que ele nos abençoe a todos. Muito obrigado, gente. Vamos mais uma vez, fechando os nossos olhos e agradecer a espiritualidade maior pelas energias de amor e de paz que envolveram este ambiente. Vamos agradecer ao Vanderlei pela sua dedicação e gentileza em compartilhar seus conhecimentos com todos nós, estimulando a nossa reflexão para temas tão importantes para a nossa evolução. Agradecemos mais uma vez a Joana de Ângeles, a Maria de Nazaré, ao Mestre Jesus e a todas as equipes e fraternidades que deram sustentação aos trabalhos desta noite. Um agradecimento especial a Deus Pai pela oportunidade bendita da vida que a cada dia nos oferece, e pedindo a Ele que continue a iluminar o nosso caminho e que possamos retornar aos nossos lares com a sua proteção. Tenham todos uma ótima semana. Que assim seja.